E durante essa semana eu estava meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração que eu creio que servirá de edificação para a vida dos irmãos. Eu queria começar essa ministração perguntando aos irmãos: quem aqui tem sonhos? Quantos irmãos aqui que estão na igreja sonham? E quando falamos de sonho, lembramos logo de José. E eu queria, a respeito de José, ministrar nessa noite, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Há 17 anos, pastoreava rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos me indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José ainda teve um outro sonho, e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu com essas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante de tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele, e seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Irmãos, creio que aqui todos conhecem a história de José. José era o filho da velhice de Jacó, mas além de ser filho da velhice de Jacó, José era também o filho de sua esposa amada. José era filho de Raquel. Todos sabemos que José teve filho com Lia, de Jacó. Jacó teve filho com Lia, teve filho com Zilpa e teve filho com Bila. Contudo, sua esposa amada não podia ter filhos. Porém, aprove a Deus a vida amada de Raquel. E então nasceu o tal sonhador. Nasceu José, que pouco após viria a ser governador do Egito. José era o filho mais amado de seu pai Jacó, e por conta disso os seus irmãos o odiavam. Se não bastasse José ser o filho mais amado de seu pai o presenteou com uma túnica. Essa túnica mostrava não somente o amor que Jacó tinha por José, mas mostrava também a confiança que Jacó tinha no seu filho mais novo até então. Sabemos que José era o filho caçula de Jacó, porque depois veio a nascer Benjamim. Mas naquele momento, José era o filho mais novo. E então José foi presenteado com aquela túnica. E os seus irmãos já não podiam mais falar pacificamente, porque eles ardiam de ciúmes, eles ardiam de inveja. E então coube a Deus dar sonhos a José. Primeiramente, José sonhou que eles estavam todos no campo, atando feixes, e o seu feixe se pôs em pé, e os demais feixes o rodearam e o adoraram. O Senhor já revelou um sonho, uma visão a José. Não o bastante
seu pai o repreendeu. Mas se vocês pararem para meditar no versículo 11, na parte B, fala assim: contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Essa parte B fala que Jacó guardou aquelas palavras, guardou aquele sonho de José em seu coração. E o Espírito Santo estava ministrando na quarta-feira de madrugada, quando eu estava buscando a ele a respeito dessa palavra. Porque Jacó primeiramente repreende a José, mas depois guarda aquela visão em seu coração. Então é necessário voltarmos à história de Jacó. Jacó é filho de Isaac e filho de Rebeca. Sabemos que Jacó é irmão gêmeo de Esaú. E nos capítulos anteriores de Gênesis, a gente pode ler a respeito da história de Jacó. O Senhor Deus deu a Rebeca 2 filhos, Jacó e Esaú, ao qual depois o Senhor viria a abençoar como 2 grandes nações. Então, novamente, da madre de uma mulher estéril, o Senhor faz sair 2 grandes nações. Vejamos aqui que para Deus nada é impossível. Porque não importa se aquelas mulheres eram estéreis, porque o nosso Deus é o Deus que realiza milagres. O nosso Deus é o Deus que abre a madre. O nosso Deus é o Deus que nos dá grandes filhos, filhos primorosos, que são portadores da presença do Espírito Santo e que podem mudar o curso da história. E não foi diferente com Rebeca, não foi diferente com Raquel. O Senhor lhe deu grandes filhos. Voltando para a história de Jacó, Jacó nasce, mas antes do ventre de sua mãe, a palavra nos diz que a sua mãe sentia um incômodo em sua barriga, porque desde o ventre aqueles jovens, aqueles férteis já se empurravam. Então o Senhor revela a Rebeca, em seu ventre, eis que faria surgir 2 grandes nações, uma viria de Esaú, outra viria de Jacó. Contudo, o mais novo governará sobre o mais velho, e eles viverão em eterno conflito. Então nasce primeiramente Esaú, depois Jacó, e sabemos que durante a vida de Jacó houve altos e baixos. Durante a vida de Jacó ele viveu inconstâncias, e o seu primeiro deslize foi quando Jacó compra a primogenitura de seu irmão. Seu irmão, a palavra nos diz que era o mais amado de Esaú, porque da sua caça seu pai comia. Porém, Jacó era o filho mais achegado de sua mãe, porque ele era mais pacato, ele pastoreava e ele vivia nas tendas. E então, certo dia, chega Esaú cansado de uma de suas caças e chega faminto. E então Jacó lhe faz a primeira proposta: se ele não venderia a sua primogenitura por um ensopado de lentilhas e por um pão. Eis aí o primeiro deslize de Jacó. Ele engana seu irmão para lhe comprar a sua primogenitura. Depois, mais para frente, vemos que já estando Isaac debilitado por sua velhice, já não enxergava tão bem, pediu para que Esaú fosse caçar e da sua caça fazer um prato, para que então o Senhor o abençoasse. E então, aproveitando-se daquele momento, Rebeca chama Jacó para seu preferido, pede para ele buscar 2 cordeiros do seu rebanho e prepara um prato preferido para o seu pai, para que Jacó então recebesse a bênção do Senhor. Então Jacó engana seu pai, e esse é o segundo deslize. Esaú volta, vê que havia sido novamente enganado por Jacó, e ele se ira. E para que Rebeca não perdesse seus 2 filhos numa noite só, ela fala para que seu filho saísse da casa de seu pai e fosse até a casa de Betuel, que era pai de Rebeca. E então sai Jacó para a casa de seu avô materno. E sabemos que no caminho para a casa de Betuel, no caminho para Padã Aram, Jacó para descansar. E a palavra nos diz que Jacó, naquela noite, tinha somente uma pedra para fazer de seu travesseiro.
E mesmo Jacó tendo apenas uma pedra como travesseiro, isso não foi um impedimento para que ele tivesse uma noite de descanso e uma visão do Senhor. Jacó sonhou no capítulo 28, quero ler aqui com os irmãos rapidinho. Gênesis 28, versículo 10, a palavra nos diz: Jacó partiu a Berseba rumo para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para perguntar, porquanto o sol já havia se posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele, e ele lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a essa terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão terrível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para você, que é um sonhador de Deus. Vocês estão em Betel, vocês estão na casa de Deus, e na casa de Deus vocês têm liberdade para sonhar, na casa de Deus vocês têm liberdade para planejar, na casa de Deus vocês têm liberdade para profetizar, porque o Senhor Deus é com vocês, assim como Deus era com Jacó, assim como Deus foi com José, Deus é na sua vida. Irmãos, aqui podemos entender por que Jacó guardou as palavras de José em seu coração, porque o sonhador entende outro sonhador, porque Jacó viu o que Deus havia feito em sua vida. Então, irmãos, podemos agora parar para refletir que para Deus não importa a sua condição. Jacó naquele momento tinha somente uma pedra, mas Deus prometeu toda aquela terra. Deus prometeu a Jacó prosperidade para a sua descendência. Irmãos, eu não sei o que você tem em suas mãos nessa noite, mas confie nas promessas do Senhor sobre a sua vida, porque do pouco Ele pode se colocar sobre muito. Irmãos, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, mas eu sei que os sonhos nossos não se delimitam somente à parte financeira. Eu sei que aqui nessa congregação há pessoas que sonham em ser grandes pregadores da palavra de Deus, há pessoas que sonham em ser missionários, há pessoas que sonham em ver a sua família rendida aos pés de Cristo, há pessoas que sonham em ser curadas, há pessoas que sonham em ser libertas, há pessoas que sonham em abrir um negócio, há pessoas que sonham em fazer uma faculdade. Irmãos, eu não sei qual é o seu sonho, mas o Deus que realiza sonhos, Ele pode te ouvir. Jacó tem um sonho, e do seu lado ele viu uma escada que ligava chão, que ligava terra e céu. Jesus também, no seu Evangelho, no capítulo 1 de João, versículo 51, ele nos diz: em verdade eu vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, quero dizer para você que a escada que Jacó viu está nesse lugar. Jesus Cristo é a escada que liga a terra ao céu, e Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, façam as suas petições, façam o seu clamor, porque aquele que leva a mensagem para os céus está na casa, porque
Jacó foi para a casa de seu avô materno, Jacó foi para a casa de Betuel, e lá era por ordem para que ele pegasse uma das filhas de Labão como esposa. Sua mãe Rebeca não queria que ele fizesse como seu irmão e pegasse uma das hititas como esposa, mas ela queria uma mulher que fosse filha de seu irmão Labão. E a palavra nos diz que Jacó vai, trabalha por 7 anos pela mão de Raquel, mas Labão o engana. Nesse momento vemos que o enganador acaba sendo enganado. Então Jacó se propôs a trabalhar mais 7 anos para que então ele recebesse Raquel por sua esposa. Irmãos, percebam que precisou Jacó passar por um processo. Não foi diferente na vida de José. José precisou passar por um processo para que ele se assentasse sobre o trono do Egito, para que ele governasse o Egito. A palavra nos diz que quando José teve o sonho, ele tinha 17 anos. Mas a palavra só nos diz que ele foi assumir o governo do Egito com 30 anos. Vejamos então que por 13 anos José viveu o seu processo. Precisou que José fosse enganado por seus irmãos, precisou que José fosse lançado numa cisterna, precisou que José fosse vendido como escravo aos amalequitas, precisou que José fosse levado ao Egito e depois servisse na casa de Potifar. Foi necessário que José também passasse por um processo. E eu quero te dizer, irmão, que na nossa vida não é diferente. Na nossa vida, para a gente atingir os nossos objetivos, para a gente chegar aonde Deus planejou, é necessário que passamos por um processo, é necessário que passamos por um amadurecimento espiritual. Então, irmãos, eu não sei como você entrou aqui, mas suporte o processo, porque o final vale a pena. O final é recompensador. Ei, irmão, se não for aqui na terra, será no céu. E no céu não há choro, não há enfermidades. No céu não há luto. No céu não há dor. No céu é constante adoração, é intimidade com o Pai, é presença do Senhor todos os dias. Irmãos, José foi vendido por seus irmãos. A palavra nos diz que Jacó pediu para que José fosse levar comida a seus irmãos que estavam em Siquém. E no caminho para Siquém, José percebe que seus irmãos não estavam lá, mas estavam acampados em Dotã. Então José muda sua rota, vai para Dotã, e seus irmãos o avistam de longe. E quando eles avistam José, eles maquinam o mal contra ele. E então os irmãos resolvem matar José. Mas estava lá o primogênito da casa de Jacó, estava lá Rúben. E Rúben disse: não matemos a José, joguemos numa cisterna e deixemos ali. O plano de Rúben não era matar seu irmão mais novo. O plano de Rúben era depois voltar e restituí-lo a seu pai, porque afinal José era sangue do seu sangue. Irmãos, na nossa vida não foi diferente. Nós éramos e somos filhos de Deus, mas para que nós pudéssemos chegar nessa posição, foi necessário que o unigênito de Deus se entregasse por amor de todos nós, porque afinal hoje nós somos cobertos, remidos, lavados e salvos por este sangue. Irmãos, José então foi jogado naquela cisterna, depois vendido, depois levado ao Egito. Só que quando ele chega no Egito, ele está na casa de Potifar. A Bíblia nos fala que havia um diferencial em José, porque o Senhor Deus estava com José. A palavra nos diz que José chamava a atenção de Potifar, porque tudo que José fazia, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava, e a casa de Potifar nunca foi tão próspera quando José estava lá. Mas assim como José foi avistado pelos seus irmãos, e seus irmãos maquinaram mal, dentro da casa de Potifar
havia alguém maquinando o seu mal. Estava lá a esposa de Potifar para testar a vida de José. E então a esposa de Potifar, por diversas vezes, tentou convidá-lo e seduzi-lo a se deitar com ela. Porém, José tinha a convicção do Deus que o tivera chamado. Irmãos, percebam que o processo de José não foi desculpa para que ele pecasse. Assim deve ser em nossa vida. Não é porque você está no deserto, não é porque você está passando pela casa de Potifar que você tem liberdade, que você tem autonomia para pecar. É necessário permanecer sob a vontade de Jesus. É necessário suportar, é necessário resistir à tentação. E se possível, fuja da tentação. Jacó fugiu quando o seu irmão queria matá-lo. José fugia da esposa de Potifar. Irmão, se você não se acha forte para suportar esse processo, fuja da tentação, fuja do inimigo, mas não perca a presença de Deus, mas não perca a promessa que Ele te entregou. Então, José resiste ao convite da esposa de Potifar. Porém, um dia, ela fala: hoje eu vou pegar esse homem. E então, a casa de Potifar é esvaziada. E José entra na casa, então ela o agarra. Ele então foge de suas mãos, mas ela fica em suas mãos com as vestes de José. E então ela manda chamar a seu esposo. E José injustamente é preso. Mas fazia parte do processo, porque naquela prisão Deus fez ainda grandes obras na vida de José. Naquela prisão foi tão sobrenatural que o próprio carcereiro deixou a administração daquele lugar nas mãos de José. Irmãos, eu não sei se você já viu em algum lugar, mas eu nunca vi um preso cuidar de outros presos. Mas Deus tem planos que o homem não explica. E a palavra nos diz que o carcereiro ficava tranquilo, porque Deus abençoava aquela prisão. Quero te dizer, irmão, que não importa o ambiente onde você está, se você estiver com a presença de Deus, portando o Espírito Santo, o ambiente vai ser abençoado, o ambiente vai ser transformado. Ah, Gustavo, mas a minha casa só tem discórdia, na minha casa só tem briga, na minha casa só tem conflitos. Leve a presença do Espírito Santo para a tua casa, e o seu ambiente será transformado. Porque prisão não é lugar de bênção, prisão não é lugar de sossego, prisão não é lugar de paz. Mas quando José estava lá, aquele ambiente foi transformado. Irmãos, para vocês que trabalham em um lugar onde o ambiente às vezes é pesado, leve a presença do Espírito Santo para o seu emprego. Para os jovens que estudam em universidades, em escolas, levem a presença do Espírito Santo para as escolas, para as universidades, porque Deus precisa que nós levemos essa presença lá fora. E então, Faraó manda prender naquela prisão 2 homens, o padeiro Mó e o copeiro Mó, e aqueles 2 homens têm um sonho. E José interpreta os seus sonhos, e os 2 sonhos, eles acontecem. Porém, José faz um pedido a eles: porém, quando saíres daqui, não se esqueçam de mim. Mas a palavra nos diz que o copeiro se esqueceu de José. Irmãos, não foi uma causa natural, porque ninguém que recebe uma profecia em 3 dias se esquece dela. Irmãos, creio que aqui a maioria já ouviu profecias muitos anos atrás e ainda se lembra sobre o que Deus falou para a sua vida. Na minha vida não é diferente. Eu lembro momentos em que Deus usou homens, em que Deus me deu visões para falar comigo. Mas a palavra nos diz que aquele copeiro se esqueceu de José, mas fazia parte do processo. A palavra nos diz
que 2 anos depois que o copeiro havia sido restituído à sua posição, Faraó tem um sonho e não havia ninguém no Egito que poderia interpretar aquele sonho. E então o copeiro se lembra de José, fala para Faraó e Faraó manda trazê-lo à sua presença. José interpreta o sonho de Faraó e então Faraó vê o que Potifar viu. Faraó vê o que José viu. Faraó viu algo especial em José. Irmãos, a bênção de Deus sobre a sua vida vai ser tão grande que até os que estão fora, até os que estão de fora, verão que Deus é contigo, verão que Deus é na sua vida. Porque, irmãos, tudo que vocês tocarem será próspero, tudo que vocês tocarem será abençoado. Porque hoje Deus te trouxe aqui como Deus de Betel, para que vocês se lembrem daquele que te chamou, daquele que te prometeu, e possam levá-la para fora, a presença do Deus Todo-Poderoso. E então Faraó decide que José seria o governador do Egito. E então José chega aonde Deus o havia revelado. Então, para José, valeu a pena suportar o processo, porque ele chegou aonde Deus estabeleceu, aonde Deus o revelou. Irmãos, eu quero te dizer que muitos tentam frustrar os seus sonhos, assim como os irmãos de José tentaram, assim como a esposa de Potifar tentou. Muitos vão tentar enterrar os seus sonhos, mas é necessário que continuemos caminhando, é necessário que continuemos acreditando para aquilo que Deus nos chamou, não importa quanto demore, porque o nosso Deus, aquele que nos prometeu, é fiel para cumprir.